Fala galera do Saudações Tricolores, Felipe Fera na área. Nesse vídeo aqui você vai ficar sabendo tudo sobre as últimas duas renovações do Fluminense, Martinelli e Calegari, e também sobre o Freitas, meio-campo Freitas, que o Fluminense sinalizou a compra. Então vem comigo que eu vou te contar tudo sobre essas renovações e também sobre o Freitas. Bem, começando pelas renovações, depois eu entro um pouco mais no Freitas, que foi um jogador importante, o Fluminense na Copinha, e eu estive em Taubaté, boa parte da campanha do Fluminense na Copa São Paulo de Futebol Júnior, e vou falar mais um pouco sobre ele. Vamos para as renovações. O Fluminense ontem anunciou duas renovações de jogadores importantes para a equipe e para o elenco nessa temporada de 2023, como é o caso do Martinelli, titularíssimo da equipe já desde a saída do Nonato, né, jogando junto com o André ali na posição de segundo volante, e o Calegari, que começou essa temporada como titular, né, na lateral esquerda, improvisado, ele que é lateral direito, joga também como segundo volante, mas começou como lateral esquerdo improvisado, que também fez essa função no ano passado, mas a gente contratou ali, o Fluminense contratou o Jorge, né, para ser esse nome, lateral esquerdo titular, querendo ou não, a gente espera absoluto ali na posição, mas o Calegari, até então, tá saindo na frente aí nessa disputa, claro, início de temporada, tem toda a questão do treinamento, quem o Diniz confia mais, essas questões, esses pequenos detalhes. Bem, achei duas ótimas renovações, tá? A gente pode ter, vejo até torcedor questionando, pô, Martinelli. Cara, o Martinelli tem só 21 anos. Um jogador com 21 anos e 124 jogos pelo profissional, sendo 85 como titular, que tem bons números. O Martinelli às vezes parece até um cara maduro, cara. O cara tem 21 anos só, moleque de Xerém, sabe? Ele tinha contrato até final de 2024, renovou até dezembro de 2025, até o fim de 2025. Então, sabe, é um segundo volante importante Fluminense. Hoje é titular absoluto da equipe. Pode ser que ao decorrer da temporada perca a posição ou o Fluminense contrate algum segundo volante. Mesmo com a renovação do Martinelli, acho que o Fluminense deveria sim ir ao mercado para ter mais um cara ali naquela função. Acabei de falar, Calegari faz essa função, o Lima pode fazer, apesar de eu achar o Lima um meio-campo mais meio-campista mesmo, mais ofensivo. Iago faz aquela função também. Eu acho que o Fluminense poderia ir atrás sim no mercado de um nome ali para fazer ser essa sombra do Martinelli, quem sabe até tomar a vaga dele. Mas hoje não tem esse cara, ele é titular absoluto ali daquela posição. Faz uma boa dupla com o André. É um cara que tem, sabe, vigor físico, que é técnico, que é rápido, que marca bem, ataca bem, chega na área, dá assistência, enfim. Para mim é um bom nome, sim. É um bom jogador, assim como o Calegari. Calegari que não foi titular na boa parte da temporada, apesar de ser muito usado. Foi alguns jogos, sim, usado como titular. Mas, como eu disse, foi titular contra o Resende, no que o Diniz considerava ali como time titular. E vai ser utilizado na lateral esquerda, vai ser utilizado na lateral direita, vai ser utilizado como segundo volante, às vezes, quem sabe, até como meio, como terceiro homem de meio de campo. Isso é muito legal do Calegari. Um jogador que joga em pelo menos duas, três posições ali no campo. É um cara que, pô, da base aí, muito super jovem, moleque de Xerém, que já é muito polivalente. Às vezes os jogadores vão pegando isso depois, né, de jogar em mais de duas, três posições. Ele já desde da base, agora já nos primeiros jogos de profissional, já jogando em várias posições. Na temporada passada ele fez 25 jogos. É um bom número, né? Então, assim, para um jogador considerado reserva, que foi titular em alguns jogos. E, claro, foi titular muito ano passado por essa questão da lateral esquerda, né? Essa pendência que tinha o Fluminense, a gente espera que não tenha mais com a chegada do Jorge, e que ele, inclusive, começou a temporada. Achei duas ótimas renovações, principalmente, né? Teve aquela questão ali da negociação do Calegari com o Goiás. A negociação não foi para frente, e aí acabou, o Fluminense chegou, renovou com o Calegari. Também tem essa sondagem da Udinese, do Watford. Então, assim, se for levar o Calegari, talvez seja por uma bagatela, por um preço maior, justamente por essa renovação de agora. O contrato dele é até fevereiro de 2025,
Renovou então por meses, porque agora vai até o fim de 2025, até dezembro de 2025. Então aí renovou aí por 9, 10 meses. Achei 2 boas renovações. Sobre o Freitas, tá? Falar sobre o Freitas. Eu tive lá em Taubaté. Freitas, titular absoluto da Copinha. Jogou os 5 jogos como titular. Até quando o time foi... o Ricardo Rezende, treinador sub-20, poupou o time no segundo jogo. Ele foi titular. É um segundo volante, tá? Pelo menos jogou assim na Copinha e também joga mais assim na base. Então, Fluminense, tá? A informação primeira dada em primeira mão pelo Vitor Lessa e confirmado pelo Saudações Tricolores, Vitor Lessa da Rádio Globo. O Fluminense sinalizou a compra ao Atlético Cearense de R$300 mil pelo meio-campo Freitas, tá? Pra mim vale, e vale muito. Tá? É um bom jogador, claro, muito jovem, tem muita estrada ainda pra pegar, mas, assim, valeria até o triplo. Até o quádruplo, tô falando aqui, tá? Não estaria diferente pagar 600 mil, 900 mil, até 1 milhão pelo Freitas. É um bom jogador. Ele tá emprestado ao Fluminense até dia 31 de janeiro. O Fluminense fazendo a compra, aí vai ter o contrato aí normal. Vai adquirir os direitos econômicos dele. Agora, segundo volante muito técnico, ele inclusive fez o último gol do Fluminense na Copinha, quando o Fluminense foi eliminado na terceira fase contra o Goiás por 2-1. Você pode montar, Pô, fera, como é que a gente sabe que o cara se destacou se o Fluminense foi eliminado na terceira fase? Cara, a Copinha é assim, né, cara? A Copinha tem muita zebra. E o Fluminense jogou os 2 jogos eliminatórios, a segunda fase, que passou nos pênaltis contra o Atlético Guaratinguetá, e a derrota para o Goiás naquele pasto lá de Guaratinguetá, né? Que era um gramado horroroso. E ele fez um belo gol. Procura aí o gol do Freitas contra o Goiás no 2-1. Um golaço, ele dribla o marcador, chuta forte, a bola entra, estufa a rede adversária. Mas enfim, o Fluminense, aquele foi o gol de empate, mas depois o Goiás chegou o segundo gol e o Fluminense acabou sendo eliminado. Como eu disse, titular nos 5 jogos, importante para o meio campo do Fluminense, é um jogador que marca bem, chega bem na área, um jogador muito técnico. Eu vi até gente falando, lembra um pouco o André, às vezes até parece. O André joga mais como primeiro volante, ele joga como segundo, mas é um jogador muito técnico que cadencia o jogo, não um jogador veloz, mas que bate muito bem de fora da área. É um jogador que é batedor de falta, que treina bem falta, bate pênalti também, mas enfim, acabou perdendo pênalti até na disputa contra o Guaratinguetá, mas acontece. Como eu disse, chute de média e longa distância, muito bom. Tem um drible curto, muito bom. Bom espaço e lançamento. Isso, pelo menos, foi o que eu vi nesses 5 jogos que eu pude acompanhar, principalmente os 3 de Taubaté de perto. Tá? É um moleque muito bom, ele gosta de ser chamado como Freitas, o pessoal internamente chama ele de Chico, porque o nome dele é Francisco Freitas, então Chico vem de Francisco. Enfim, é uma compra boa do Fluminense, na minha opinião, tá? E que o Fluminense tem tudo aí para utilizar ele nessa temporada. Ele que já subiu para o profissional e foi relacionado junto com o Arthur, com o Isaac, com o João Lourenço, com o Kaique, nesse último jogo contra o Nova Iguaçu, na vitória do Fluminense por 1-0. Então, assim, quem sabe já no próximo jogo ele não entra um pouquinho, alguns minutos no segundo tempo, assim como o Diniz fez com o Isaac agora. Enfim, a gente vai ver. E você sabe, né? Aqui, saudações tricolores, a informação é tricolor e a gente sempre vai buscar. Valeu e até a próxima.